Olá pessoal, boa noite. Desculpa a demora aí, mas é porque andei bem atarefado esses últimos tempos, não consegui postar mais vídeo a respeito daquela linear. Porém, isso aqui já é uma outra linear que eu tô acabando de montar. Aquela do vídeo tá aqui ainda que eu vou passar para vocês, mas aqui queria adiantar alguma coisa para vocês aqui a respeito da modificação, tá? Então aqui essa maquielezinha aqui, que é a 500, vai uma GI 70 BT, tá? E aqui vamos falar um pouco sobre a fonte de alta, que eu acabei não falando, né? A respeito, e vamos falar do esquema elétrico, o mais confiável que eu encontrei na internet, que eu utilizo como base das minhas modificações aqui, tá? Então eu vou passar para vocês depois, talvez eu deixe até um link dessa, dessa desse esquema aqui para vocês seguirem. Então hoje a gente vai falar do que? Do banco de capacitor. Para que, o porquê, tá bom? Nos vídeos anterior, né? Eu falei sobre um pouco sobre tudo pela modificação, retirando, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o bias, de onde liga, porquê e fonte de alta. E eu vou explicar um pouco para vocês aqui da modificação aqui para baixo, como é que é feita, tá? E então é o seguinte, ó, aqui vocês desmontaram daqui dois fios que vão no filamento da primeira válvula aqui, né? Então vocês vão tirar, que seria dois fios verdes, vai deixar aqui. Sai um fio preto daqui e sai um fio preto daqui. Esse fio preto aqui, gente, é de alimentação da alta tensão para primeira válvula. Então aqui a gente vai isolar. Eu deixei isoladinho aqui. Esse aqui, se a gente for fazer a medição com qualquer um desses dois fiozinhos que vem aqui que saem daqui, ele vai dar 85 volts, tá? Então aqui a gente tem que isolar, a gente vai utilizar o primeiro fio daqui, então a gente vai utilizar um fio verde daqui, o outro a gente vai isolar, deixei isoladinho aqui, e vai pegar o fio preto daqui. Então aqui, o que eu fiz? Eu liguei numa ponte retificadora, uma ponte, tá? Essa ponte aqui, depois de retificado, ela vai dar mais ou menos 15 volts. 15 volts, eu acredito que é muita coisa para cá, então o que eu fiz? Eu coloquei um conversor DC-DC, tá? Conversor DC-DC. Então aqui entra 15 e aqui sai 12.5, que é suficiente para poder fazer a alimentação aqui, tá? Só para proteção, tá bom? Isso aqui é uma precaução, tá ok? Então daqui eu já consigo, fiz a ligação aqui do positivo, o aterramento eu passei para cá, aí na saída eu aterrei o negativo aqui, aterrei ele já na carcaça, tá? Fiz a filtragem aqui, coloquei ele. Esse aqui é um temporizador para liberar o relé para funcionamento, né? 1 minuto e 50 aqui, que é para aquecer filamento para não estragar a válvula. 1 minuto e 50 ele vai ficar piscando o relé. Na hora que der 1 minuto e 50, ele vai fazer o que? Ele vai ativar a chave, a alimentação da chave aqui, ó. Então aqui, ó, eu colhi a alimentação aqui, 12 volts aqui desse ponto. Eu colhi, né? A princípio sai a alimentação de 12 volts aqui para alimentação da placa aqui, tá ok? E sai 12 volts daqui para fazer a alimentação aqui dessa placa. Então aqui no caso ele já vinha retificando aqui, tá ok? Tem dois diodos aqui, mas aí ele já saía pronto os 12 volts aqui. Então o que eu fiz? Eu colhi ele direto aqui, botei ele no comum do relé. Quando o relé está aberto, ele está aberto, então, no caso aberto aqui é a chave, e vai ficar piscando aqui o standby, tá? Standby vai ficar piscando. Quando ativar o relé, que é para poder aquecer, né, o tempo de aquecimento, ele vai acender, né, ele vai fechar o contato, ele vai acender a luz de operação e vai me ligar a alimentação aqui para mim poder deixar o rádio standby e operação aqui, tá? Então aqui ele está entrada da alimentação e aqui já vai diretamente para o relé, tá ok?
Então, enquanto não der 1 minuto e 50, o tempo que eu achar necessário aqui, que é o manual aqui, ó, da válvula, ele pede 90 segundos. Só ver se eu acho aqui. É de warm-up. Aqui, ó. Warm-up. Isso aqui é uma G7, tá? 70. Warm-up aqui, ó. 90 segundos para poder fazer o aquecimento, tá bom? Então a gente deixa isso aí para fazer o pré-aquecimento. Então, da alimentação daqui, ainda falta ainda fazer. Eu vou pegar ele aqui e vou ligar ele nesse ponto aqui, que é o ponto de alimentação da placa, onde faz a alimentação também dos LEDs aqui, tá ok? Essa parte do relé do warm-up aqui, acho que já tá bem tranquilo. Essa parte aqui também eu mando. Ok, então, basicamente é isso. Expliquei sobre a ligação aqui, né? Se alguém tiver dúvida, gente, depois vocês me chamam no PV aí que eu passo, tá? Então, a retificação aqui tá ok. Essa placa aqui é uma placa de seleção automática da tensão do filamento, tá? Coloquei essa plaquinha aqui. Sem precisar ficar mexendo na chave aqui. Lembrando que você botou a chave aqui é para chavear o transformador original. Esse aqui, ele chaveia automaticamente o de filamento aqui em cima, tá ok? Aqui vamos falar de bias. O bias, o que eu vou fazer, ó? Aqui tá o relé, né, original. Eu vou pegar, contar de baixo para cima, 1, 2, 3. Então, a lâmina aberta, ele aberto aqui não pode conduzir, tá ok? Fechou o contato do relé alimentação aqui, ele vai conduzir para esse aqui, ó. Então, aqui ele tá aberto, tá conduzindo aqui no caso, né? Na hora que eu fechar o relé, bater o relé aqui, ó, ele vai vir e fechar o contato, esse contato aqui. Então, aí eu vou pegar, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, então, conto 1, segundo, terceiro terminal, ó. Vou colocar a foto detalhada da ligação também do 1943 aqui, que é o que eu faço o transispolarizador, né? Então, o meio dele aqui, ó, ligado à terra. O terminal, não sei se eu vou conseguir mostrar com detalhe, cara, mas eu coloquei 2 capacitores de bloqueio, tá? E um Zener aqui. Esse Zener é o que da questão aqui. Para se você quiser fazer ele exatamente perfeito, cara, tem que botar um amperímetro na fonte de alta, que eu vou mostrar para vocês depois, e tirar o consumo. Chavia o relé, pá. E aqui ele tem que dar menos de 50 mA de consumo, tá? Sem sinal, sem nada. E aí, se tiver muito alto, aí tem que ir baixando. Quanto maior a tensão, menor a corrente, tá? No caso meu aqui, eu faço com 27 volts, 30 volts, tá? Aí eu consigo, quando é 2 válvulas, é 30 e 27. O cara nunca foge disso aqui. O que acontece? Se eu deixar com a corrente muito alta, ela vai ficar fanhosa, a modulação fanhosa, tá? Então ela vai ficar aquela modulação que ninguém entende nada. Então é por conta desse problema de bias aqui, tá ok? Então aí chaveou ele aqui, ó. Então vou contar primeiro, segundo aqui. Vou tirar uma amostra. Ver aqui onde é que eu não tô conseguindo enxergar para vocês enxergarem aqui, ó. Primeiro, o segundo, no terceiro aqui. Então, quando ele fechar o contato, pá, ele já vai vir, ó. O contato fechou, ele vai bater aqui. Aberto, ele tá aqui, tá? Então, fechou. Vou regular bias aqui, ó. Tá? Ó. Terminalzinho. Vou colocar aqui. Esse chokezinho aqui é muito importante, gente. Por que esse choke é importante? Originalmente ele tá aqui, né? Por quê? Para não ficar fanhoso, pode ficar limpo. Se tiver, é para bloquear RF da válvula, que dá retorno da válvula. Eu já vi muita gente nem coloca isso aqui, cara. Mas isso aqui é muito importante. É o pulo do gato aí para que tenha uma modulação de qualidade, tá? Então eu aterrei o meio aqui e já ampliei as pontas, né? Coloquei a bobininha aqui, tá? E bloqueei os 2 capacitores aqui na entrada da bobina e na saída da bobina. Esses capacitores aqui são os mesmos que tem no soquete, tá? Tudo aproveitado. Aproveita tudo da mesma Maquiele, tá? Então, o que eu faço, ó? A mesma coisa aqui, bloqueio de filamento. Alimentação do filamento aqui, ó, 12 volts, 0,12 volts aqui. 12,5.
Aí eu bloqueio ele aqui, o RF aqui, bloqueio, ó, a terra aqui, ó lá. Ele tá aterrado no meio aqui, tá vendo? Bloqueio ele aqui, mesmo capacitorzinho, tá? Bias, eu ligo nesse primeiro aqui. Eu fiz uma marcaçãozinha que eu marquei com o multímetro qual que é o fio que a gente vai ligar aqui, tá? No filamento, do meio do filamento aqui, no grosso, no pino mais grosso da válvula aqui. Então os da ponta é filamento, né? Então o mais grosso aqui eu vou ligar, né, o fio a alimentação que vem aqui do retorno. Vou fazer de 10 a 15 voltas, né, em um ferrite, ó. Não posso encostar esse ferrite na lata, então eu coloco uma borracha aqui embaixo aqui, ó, para ela isolar da lata, tá? Senão interfere bastante isso aqui, cara, tá? Então é isso aqui. Aí eu ligo ele no pino mais grosso da válvula aqui. Coloco um resistor de 37K aqui, ó, para que sempre tenha consumo, para não dar aquela paulada na válvula na hora de começar a corrigir. Então, sempre para poder ter um pré-aquecimento aqui, sempre ter essa condução aqui, quando ela não tiver em stand-by. Tá ok? Passou disso, esse outro fiozinho aqui a gente vai ligar na parte de cima aqui, do mais fino, né, da válvula aqui. Lembrando que tem que estar tudo isoladinho, tudo afastadinho aqui. Pedir entrada, eu vou pegar a alimentação do cabo, né? O cabinho de alimentação desse pino aqui, ó. Eu já vou ligar também no pino grosso da válvula. O pino de baixo aqui da válvula, dá pra ver bem aqui, ó. Tá? Eu peguei esse cabinho aqui, RG300 alguma coisinha aqui. Termina as perdas. Coloquei ele aqui. Já deixei ligadinho, tá? Daqui a pouco eu volto aí, porque o vídeo vai ficar comprido. Agora tá melhor, tá? Gente, vocês me desculpem aí, tá? Acabou a bateria. Então, do pino mais grosso da válvula, falando mais... Como é que eu posso dizer para vocês assim, falando mais grosseiramente, né? Para que vocês possam entender. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo, cara, mais para demonstração mesmo, porque é possível fazer, tá bom? Porque muitas vezes tem muita gente que não gosta, né? Acha ruim. Mas é importante ter conhecimento, todo mundo aí, tá? Liberar para todo mundo aí, porque vai ficar perdendo linear aí. De jeito nenhum. Então, ó, sempre fiz mais próximo do relé possível. Muita gente põe perto da válvula, mas eu prefiro colocar no relé. É a gosto, do cliente, tá? Mas é assim. Então eu expliquei para vocês aqui a questão do probleminha, se não colocar isso aqui, evitar dar retorno, danificar o transistor. 2SA1943, tá? Depois vocês olham da datasheet dele, é um transistor até melhor do que o tipo 147. Pelo menos toda vez que eu coloco ele, nunca tive problema, tá? Resposta, o áudio fica perfeito, mano. Perfeito, 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 tá? Pedir entrada, já falei, depois a gente tem que regular isso, tá? Então já falei do bloqueio. Ferrite, um toroide de ferrite, de 15 a 20 voltas do fio, né? Para que ela possa quebrar o RF aqui, é nada mais do que isso. Muita gente faz com bastão, pode fazer com bastão, dá certo do mesmo jeito, tá? Esse jeito aqui dá certo do mesmo jeito. Tá bom, gente? Só não pode deixar encostado aqui, ó, na lata. Tem que deixar afastado, isolado. Coloquei aqui, expliquei a questão do resistor, né? De colocar o resistor aqui, para que sempre ficar consumindo e tal, para que não danifique a válvula na hora que eu dar apertar o PTT lá, tá? O fio mais grosso vivo do de entrada é injetado aqui nesse mais grosso da válvula. Outra coisa, na hora que a gente for colocar aqui, lembrar, tomar cuidado para não deixar em curto aqui, ó, para não encostar. E além disso aqui ainda vai um capacitor de bloqueio que vai ligado aqui no pino mais fino da válvula e pino mais grosso. Esse capacitorzinho aqui, ó, tá? De 1 nano. Esse aqui é o que tava aqui no soquete, né? Que eu tirei, que eu falei pra vocês. Então ele vai aqui assim, ó. Tá? Aqui. Bloqueia RF também. Tá bom, gente? Fora isso aí. Uma coisa importante também. O chaveamento aqui do relé é feito através dessa amostra, essa amostra aqui do conector de antena. Ele vem aqui, o capacitorzinho bloqueia o RF, né? Passa só a C para cá.
Aí tem 2 diodos, 141 e 48 aqui, para poder fazer essa mistura, né? Essa limpeza, né? Desse sinal. Só que é o seguinte, gente. Como as lineares são amostras aqui, 35, 40 watts, 50 watts, 60 watts, então eu troco aquele resistor de 470R que tem aqui, acho que é 1/4, eu coloco de 3 watts, 5 watts, por quê? Justamente por conta da entrada aqui, ó, né? A potência mais elevada, ele acaba queimando aqui. Então eu coloco um de 5 watts, 3 watts, pode ser colocar 2 watts, tá? 2 para cima já resolve esse problema aqui de abrir, não abre mais, tá bom? Então aí ele colheu, chaveou o nosso querido transistor aqui, que pode ser um 548. E aí ele libera, né? O chaveamento aqui do terra, gente, do terra, tá? Ele chaveia o terra, ele não é positivo. Positivo vai na chave aqui direto, ele vai ligar direto aqui, tá? Ele chaveia o terra. Tá bom, gente? Então, demais funções permaneceram as mesmas aqui, né? Ah, uma coisa importante. Quando o relé tá aberto, como aqui é alimentação de 12 volts, eu botei um resistor de 560 e coloquei para alimentar o standby, tá bom? Standby. Então, na hora que fechou o relé aqui, que fechou o contato, liberou a tensão aqui para a chave, para poder conseguir modular, eu também alimento esse on aqui. Que na verdade ele tem um relé, ele é um LED de 3 cores, tá? Vermelho, verde e azul. Então, quando ele tá vermelho, tá em warm-up. E quando ele libera, aí eu coloquei azul, tá? Quando ele libera azul é porque já está sendo alimentado aqui a chave para liberar o funcionamento do relé. Tá bom? Ficou bem simples, bem estruturado, tá bom? A questão da linear aqui. Bem montadinha, não tem nada gambiarrado, fio remendado, não tem nada disso não. Importante ela funcionar bem aqui, dá uma aparência muito boa e o funcionamento também, tá bom? Então agora eu vou falar para vocês da fonte, a fonte de alta e os seus perigos. Gente, toma muito cuidado que não é qualquer pessoa que pode fazer isso aqui, tá? Alta tensão não é brincadeira, ainda mais com corrente alta aí, tá? Quase, sei lá, 500 mA, 600 mA, tá trabalhando com dobrador, a tensão pode chegar a 2.500 volts aqui, em alta, tá? Então aqui o datasheet da válvula, né? Ó, filamento, tensão de filamento, ó, 12.6, corrente dele, tá? Corrente é 12.6, você pode usar, corrente até 2 A de consumo. Então eu tô colocando aqui um transformador de 12.5, né? 12, tá dando 12.3, 12.4, tá me dando aqui, ó, 5 A. Tô colocando a mais, para não ter problema também. Então essa válvula aqui, RMS, ela é para dar 350 watts, mas cara, aí depois eu vou explicar para vocês. Tem a questão também da bobina lá, casamento, que é outro papo também que eu vou passar para cima depois no próximo vídeo. Vai ser lá para cima explicando a questão de variável, a questão de centelhamento de variável, o que pode ser. Cara, é bastante coisa, tá? Vou passar o vídeo completo, porque não adianta eu dar receita do bolo e não explicar como é que mistura os ingredientes, né? Então aqui vocês podem notar, em telegrafia aqui, impulso, ele dá 1,5 kg, cara, impulso. Mas enfim, 600 mA, cara, a tensão de catodo, tá? Olha só. Limite de operação, ele pode operar até com 2.500 volts em DC. Ó, 2.500 volts, cara. Para dar mais ou menos aí, ó, 350, 400 de dissipação. Que aqui ele dá pra gente aqui, ó. Dissipação em watts. Já no 350. Beleza? Grade 7. Então é normal. Aí a gente faz o casamento lá da bobina. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí você pode tirar até 500 watts aqui, cara. Já tirei 520 de pico aqui. Com essa montagem dessa forma que tá aqui. Tá bom, gente?
E dura muitos anos, hein? Dura muitos anos. Não sei se tá muito longe, muito perto. É só pra mostrar pra vocês aí. Agora vamos falar do esquema, né? Aqui, ó, do nosso dobrador, esqueminha do dobrador, cara. Gente, transformador da Macchielli 500 original, Macchielli 300, você pode utilizar para poder fazer a modificação. Porém, é uma válvula só, tá, gente? Duas válvulas com esse transformador pode judiar demais. Não dá certo, é problema. Vai ficar esquentando, aí tem que ficar pondo um monte de ventoinha. Não, não, não. Essa modificação aqui é para você gastar pouco, tá? Vai gastar pouco aí. E pouco eu digo assim, né? Tudo tem um custo, né? Mas eu falo um transformador hoje para poder enrolar de alta aí, você vai pagar na faixa de R$ 1.000, R$ 1.200 aí, o pessoal vendendo aí, tá? Então, original, uma válvula suporta tranquilamente a corrente, tá? Pois eu vou ter que fazer essa limpeza aqui, esses fios que tá cortado aqui. Fala da fonte de alta. Então, a fonte de alta, a entrada, a minha fonte aqui é bivolt, 110, 220, é original, vou manter a chavinha, porém, para a seleção da tensão do transformador de alta, tá bom? Muita gente coloca o transformador de filamento junto aqui, mas cara, eu não recomendo, tá? Para poder aquecer menos. Bota o transformadorzinho de filamento separado e usa só esse transformador aqui, ó, esse secundário, só para poder manter relezinho, manter acionando relezinho. Cara, não dá nem 300 mA de consumo aqui, tá bom? Então aqui a nossa alimentação primário e secundário aqui. Então secundário a gente tem que fazer retificar, a gente vai retificar essa tensão, né? Lembrando que são dois fios, né? Que sai do transformador de alta. Então eu tenho aqui 4 fios que saem desse transformador alta e baixa, né? Perdão, baixa e alta, né? O alto amarelo. Aqui, gente, sai 2 fios aqui que a gente vai ligar lá do outro lado para poder fazer a ligação na placa aqui, tá? Na placa de dobrador. Lembrando que uma placa do dobrador, eu utilizo, tá? Aqui no esquema ele pede o BY255. Cara, eu uso o 5408. É para 1 ampere. É para 1 ampere. Então eu substituo aqui por 5408. Eu não coloco esses resistores aqui, tá? Não coloco, mas eu coloco capacitor aqui para de bloqueio de RF, tá? Porque qualquer resquício de RF que chegar, que vir lá daquele outra aqui, esqueci o nome, para daquela outra bobina que a gente vai mostrar de alta lá, aqui ele vai bloquear, tá bom, gente, para não oscilar e não queimar. Então todos eles estão ligados aqui, ó, em série, né, com os diodos, ó. E no meio, tipo assim, o que eu faço aqui? Eu coloco 4 diodos, entro com a tensão aqui, depois mais 4 diodos e vai para o positivo, para a linha viva, tá? Ó, eu vou mostrar para vocês depois. Quem quiser o esquema, eu vou deixar para vocês acompanharem aqui. Basicamente, vou deixar lá nos comentários lá, na descrição, perdão. A outra fase, ela vai ligada no meio dos capacitores. Então eu coloco os capacitores aqui, tem um segredo aqui, um segredinho aqui maravilhoso, tá ok? O que acontece aqui nesse dobrador aqui? Quanto mais capacitor eu tiver, quanto maior a capacitância do bloco, mais a minha linear vai se manter com a modulação alta. Porque, tipo assim, o que eu vejo? Modulação baixa e pico alto. Modulação baixa e pico alto. Então, com essa filtragem, com a filtragem de alta tensão aqui, eu consigo manter, logicamente que vai depender do equipamento, do rádio, mas eu consigo ter ali um banco de capacitores para poder manter a tensão alta e não ficar caindo a tensão, tá? Porque se ficar caindo a tensão, vai cair na potência, vai cair na potência, vai cair na potência. Então, a gente mantém o banco alto, né, para que na hora que eu estiver modulando, né, essa tensão ela estabilizar mais, tá?
Mas a gente tá falando de alta tensão, cara, capacitores são caríssimos, né? Enfim. Mas o nosso bloco de capacitor, o que que eu costumo utilizar? Eu costumo utilizar 70, 80 micro. Às vezes já cheguei a fazer linear com 100 micro. Cara, fica ótimo. Mas assim, acima de 50 já fica ótimo. Já fica maravilhoso o rendimento. E assim como eu acredito que vai ficar essa linear também. Então, coloco 4 capacitores, tá? Ó, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, sempre é assim, negativo aqui, ó. Então, os capacitores, eu coloquei 8 capacitor de 400 volts. Tá? Por quê? Porque o meu limite aqui é 2.500, né? Tem a tensão do dobrador aqui. 2.500 de tensão, então eu tenho que deixar ela sempre com uma sobrinha a mais. Então eu não deixo ela no limite da alimentação. Eu sempre deixo com sobra. Por quê? Para que não aquece, os capacitores não aqueçam, eles não estufam, não estoura, uma autoscila, né, a fonte aqui, né, e acaba estourando. Então eu deixo sempre com a tensão de a mais de proteção. Então o que que eu fiz aqui? Eu faço a conta, né, eu vou associando os capacitores, né, que esse acho que é o nome correto. Eu vou associar os capacitores, ó, positivo, negativo, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Esses capacitores são ligados com resistores aqui, tá? De blister. Para que é esses resistores de blister aqui? É para equalizar, para carregar tudo por igual. E na hora que for desligar a linear, eles também descarregam por igual, para que não, na hora que você abrir aí ou na hora que você desligar, eles conseguirem descarregar os capacitores aqui para não ficar com tensão alta aqui, cara, para não tomar choque, tomar muito cuidado. Então o que que eu faço? Eu boto o resistor de 100k, aqui ele tá pedindo 100k, tá vendo? Por 1 watt. E eu segui esse esquema aqui. Eu coloco, mas eu posso colocar 330, 440, 220k, sempre acima de 100k. Lógico, né? Quanto maior, mais vai demorar para poder. Quanto maior a resistência, mais vai demorar para poder descarregar os capacitores. Então 100k já tá ótimo por 1 watt aqui, já consigo resolver bem meu problema aqui. Tá ok? Lembrando que alta tensão, gente, é perigosíssimo. Então, quanto menos exposto, melhor. Então, o que que eu faço? Ah, outra coisa, né? Falei dos capacitores aqui, da associação. Como é que eu faço a associação aqui? Meu capacitor é 400 volts por 470 micro. Então, o que que eu faço aqui? Na tensão, eu vou somar. Eu vou somar. Mas o microfarad aqui, ele é dividido pela quantidade de capacitor. Então, é 470 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Se eu colocar 10, é 470 dividido por 10. Mas a voltagem não. A voltagem é multiplicada. Então, aqui é 400 por 8, vezes 8. Dá 3.200, né? É isso aí. Então, 3.200 volts. A capacidade do meu bloco de capacitor. Porém, a minha microfarad, né? Ele é dividido por 8. Então, vai ficar na faixa de 70, 78, mais ou menos, 80 micro de banco de capacitor de alta, tá bom? Então aqui a gente tem que ligar o fio que vem do trafo no meio da ligação. Então aqui na minha aqui, gente, só tô mostrando para vocês, tá? Isso aqui depois tem que seguir o esquema aqui que é melhor. Aqui foi da forma que eu consegui aqui o aproveitamento de espaço. Então aqui a minha entrada de tensão, ó. A minha entrada de tensão vai ser aqui, uma aqui e a outra aqui, que vai dar no meio dos diodos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí no meio aqui eu faço, trocar o outro fio do transformador aqui. Coloco, depois aqui eu junto, né? Alta tensão filtrada com a retificada. E aí eu coloco um fusível aqui de 1 ampere, vidro, e vai lá para a bobina, que vai alimentar. O cálculo da válvula, tá, gente? Então, basicamente é isso aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato aqui, gente. Eu tenho muito cuidado com isso aqui. Eu não ponho de qualquer jeito. Então eu faço calcinha. Eu tenho bastante calcinha aqui de acrílico, né? Ó, eles vão aqui, ó, para poder afastar a fonte
Não, tá vendo? Porque ele voa faísca, cara. Ele voa fagulha aqui de alta tensão. Ele vaza da alta tensão aqui. Então, para que não aconteça, não vou fazer propaganda, tá? Mas eu utilizo fita isolante líquida. Eu uso a fita isolante líquida dessa marca porque ela para 8.000 volts, cara. Aí ela tem preto, vermelho, branco, amarelo. Eu prefiro em color, fica mais bonito, né? Não gosto de ficar aquele negócio rebocado, não. Aqui também não é pedreiro. Aqui é para isolar. Então a fita isolante aqui é até 8.000 volts. Aplicação aqui, ó. Sei não onde que tá marcado aqui, mas é para 8.000. Aqui, ó, 8.000 volts. Isola até 8.000 volts, tá? Milímetros de espessura. Então eu gosto de isolar. Além de isolar, gente, eu tenho essas mic isolantes aqui, ó. Tá? Eu corto isso aqui, não deixo de jeito nenhum. Eu corto isso aqui certinho. Depois eu vou mostrar para vocês. Ainda encapo isso aqui, além da proteção, ainda coloco por cima aqui para não correr o risco de jeito nenhum de ter vazamento, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom, gente? Mostro para vocês aqui possivelmente aqui, gente. Beleza? Isso aqui, ó, essa linear, ela tem, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó, mas ela tem a potência de placa e a saída, né? A corrente de placa. Então aqui eu coloquei um resistor aqui de 0,17 para ver, para poder conseguir medir ali a corrente de placa, tá? Mas é só para ter uma noção, porque isso aqui não vai funcionar para cá, né? O galvanômetro aqui não é de, se não me engano, não é de 500 mil, não é de 50 mA. Então, só para poder medir mais ou menos ali na metade ali o funcionamento dele. Aí a gente tem que ir achando o resistor ideal. Se você quiser medir na escala ali. Então, aumenta 0,23, 0,25, 0,50. E eu 0,17 foi que eu consegui chegar mais perto desse galvanômetro aqui. Tá bom? Então aí eu faço o que? O terra antes e depois do resistor, né? Para mim jogar ele para carcaça. Então eu jogo aqui. Cadê ele aqui? Aqui vai ser a minha saída e aqui é a minha entrada. Então eu vou ligar o fio que vem do galvanômetro, eu vou ligar ele aqui ó, antes. Aí depois não, depois daqui eu já jogo para carcaça. Então ele vai conseguir medir placa lá. Beleza? Depois que eu isolar tudo certinho, vou mostrar para você. Mas basicamente é isso aqui. Gente, o vídeo, para não ficar muito longo, porque, gente, é muita informação, é muita coisa, às vezes eu acabo esquecendo. Peço desculpa para vocês, mas tiverem dúvida aí, vocês falam com eu aí, chama eu aí que eu respondo. Não sou um cara que nem muita gente aí, impossível de conversar, tá? Eu trabalho durante o dia, tem minha outra ocupação, né? Eu sou técnico. Na verdade eu tenho 50 profissão, né? 100 profissão. Mas eu trabalho com CNC, desenvolvimento de CNC, cara, tem produto meu aí, para o Brasil inteiro aí, que eu fabrico, que eu faço, que eu sou inventor, que eu faço, sabe? Então eu fabrico máquinas CNC, de corte, pintura de capacho, router, laser, trabalho com laser de corte a fibra, todas as maquinários CNC com linguagem de programação, eu trabalho com isso aí. Monto, dou manutenção, cara, eu tenho mais de 20 anos, sou conhecido do Brasil inteiro nessa área. Minha reputação acho que é o principal aí. Eu sou uma pessoa muito idônea, muito honesta, gosto da coisa certa, não gosto de coisa errada. Então, todo mundo que precisar responder, me chama aí, meu telefone está disponível aí 24 horas. Responda à medida do possível, com certeza, e vou da melhor maneira possível. Tá bom, gente? Eu sou muito pela palavra de Deus, né? Pelo fruto é que se conhece a árvore. Então, eu tenho que dar frutos bons e é isso que eu sempre me dedico a fazer. Então, gente, tá a dica aqui, ó. Foi isolante líquida, banco de dados, banco de capacitores, e dei uma passada no geral aqui, mas vou deixar o esqueminha para vocês aqui acompanhar, porque aqui fala muita coisa, lógico, tem muito, como é que fala? É muita coisa aqui que vocês não precisam usar, eu simplifiquei aqui, tá? Mas fonte de alta, toroide de filamento, ó, pode seguir isso aqui que dá tudo certo, tá? O choquezinho lá em cima, supressor parasítico, depois a gente vai falar disso. Aí, mas a parte de baixo, estrutural debaixo de funcionamento tá completinho agora, tá bom? Gente, gostou?
dá um joinha aí, comenta aí, compartilha o vídeo aí. Ajuda a gente a crescer no canal aí, que é isso aí. Se crescer no canal, eu vou trazer mais coisa para vocês aí. Tiver dúvida, quero que ensine a consertar. Rapaz, a nossa profissão tem que continuar. E no dia de hoje aí, muita gente não quer, né? Não quer aprender, então. Mas é bom, conhecimento, sabedoria sempre é bom ter, sempre é bom. Cara, eu vou mostrar para vocês aqui. Ainda tem mais um FL ali que eu vou mostrar para vocês ali como é que faz ali uma modificação também. Vou mostrar para vocês aqui ali também e aqui. A chapa principal que é mais popular, é monobanda, né? Uma coisa mais simples aí. Tá bom, gente? Não que aquilo ali não seja simples, né? Basicamente é isso. Mas tem mais detalhezinho. Tá bom, gente? Aquele abraço para vocês. Deus abençoe e um joinha aí.